Irmãos, depois de uma longa jornada, nós vamos voltar à nossa exposição do nosso texto. Nós estamos marchando na exposição do Evangelho de Lucas. Hoje é o capítulo 13, do versículo 6 ao versículo de número 9. Portanto, abramos a palavra do Senhor, o livro sagrado do Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho. Esse evangelho que foi pesquisado por um cientista, por um médico, e ele tem escrito a seu amigo Teófilo de forma tão bela e tão profunda. O Evangelho de Lucas é realmente extraordinário, porque traz no seu bojo detalhes que os outros evangelhos não trazem. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, o quarto evangelho, João. Portanto, vamos ler esse texto. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Olha que nós estamos numa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Porque disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupando, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela, lhe ponha estrume, e se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-las. Irmãos queridos, nosso objetivo nessa noite é abordar a consequência de uma vida estéril. A pergunta reflexiva nessa noite: qual a consequência de uma igreja estéril? Esse é um texto que nós trabalhamos exaustivamente na terça-feira. Os irmãos que têm o hábito de vir no meio da semana estudar a palavra de Deus vão lembrar que nós ficamos meditando nesse texto algumas semanas. E nós ficamos perguntando como alguém que foi chamado para produzir boas obras pode ficar sentado nos bancos da igreja por 3 anos sem produzir nada. Naquela época, nós estávamos estudando a doutrina das boas obras. Mas hoje eu quero trazer para você uma outra doutrina. Eu quero observar dentro dessa parábola a doutrina da Bíblia, a autoridade da palavra, somente as Escrituras, que vem sendo operada pelo Espírito Santo, e que é pela palavra ou com a palavra, o Espírito Santo testifica em nossos corações. Então aqui eu já tenho algumas verdades para nós. Esse texto, desde que eu comecei a estudar, ele veio muito forte mais uma vez na minha mente, desde aquele tempo, daquele estudo, porque nós saímos daqui, lembra, das boas obras, perguntando como é que eu posso estar na comunhão do Senhor, na igreja do Senhor, do Deus vivo, durante 3 anos e não produzir nada. Já naquele momento acendeu-se assim uma indignação santa no nosso coração. Mas eu quero trazer você para dentro desta parábola e vamos lembrar o que a gente tem dito na exposição do Evangelho de Lucas a respeito de parábolas. Toda vez que você lê uma parábola dentro do contexto de Lucas, você tem que pegar o ensinamento de Jesus a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus. Então, leu uma parábola, você vai linkar diretamente aquilo que Jesus quer ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus, a respeito da nossa inserção nesse reino. Você sabe o que deve fazer agora? Aquela paradinha estratégica para você respirar e orar ao Senhor, pedir: Senhor, fale comigo, ilumine a minha mente, ilumine o meu coração, traz luz ao meu pensamento, aquilo que Lucas quis escrever para a igreja, para nós. E principalmente peça ao Senhor: Senhor, eu quero aplicar a tua palavra no meu dia a dia.
na minha vida, no meu coração. Olha aí agora. Deus sabe o que você está ansiando, necessitando. E o Espírito Santo, como nós lemos, começamos hoje a nossa jornada no Catecismo de Heidelberg, é o Espírito Santo que sela, que mostra, que fala. Então, amados, peça a Ele, Espírito Santo do Senhor, fale comigo. Pai, estamos diante de mais uma parábola. E dessa vez uma parábola, Senhor Deus, que ela já foi tão impactante para nós, recentemente. Nós queremos pedir de novo, fale conosco de uma forma tão ampla, para que possamos não termos dúvidas nenhuma do nosso chamado, do processo de metanoia, da nossa perseverança como cristãos da Tua presença, mas principalmente da autoridade bíblica que está impressa nesses poucos versículos, para que a Tua igreja não seja estéril, mas para que a Tua igreja seja uma igreja produtiva. Clamamos por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há 15 dias nós estudamos, irmãos, o contexto. E eu chamo você para olhar do versículo 1 ao versículo 5, dentro de um contexto que nós já abordamos, já pensamos, já meditamos. E naquele período nós fizemos a seguinte pergunta: qual o efeito do pleno arrependimento para a vida? Do versículo de número 1 ao versículo de número 5, nós trabalhamos o aspecto do arrependimento para a vida. Checamos aquilo que João 10, 28 a 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Naquela época, naquele culto, naquele sermão, afirmamos algo que nós temos trabalhado terça-feira, e eu desafio você que pode estar terça-feira conosco estudando: uma vez salvo, salvo para sempre. E dentro dessa percepção, nós temos aprendido e visto a doutrina, não só da perseverança, mas nós temos visto também a doutrina do arrependimento para a vida. Fomos chamados para termos um encontro maravilhoso com Deus, dentro daquele projeto da Ordem Salutis. Amados, quando você aborda essa questão da Ordo Salutis, você chega no último estágio, que é o estágio da glorificação, e passa por todos os outros estágios: predestinação, regeneração, arrependimento para a vida, justificação, adoção, santificação definitiva, santificação progressiva, perseverança dos santos. Tudo isso foi nos dado dentro do contexto anterior. E vimos dentro desse contexto anterior que não há outra opção a não ser ouvir a opção proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o chamado urgente de conversão hoje, conversão nesse momento, conversão nesse instante. O que é o arrependimento para a vida? O arrependimento para a vida é nada mais do que uma experiência mediante a qual o pecador vai reconhecer os seus pecados, abandoná-los, os pecados, redirecionar a sua vida para Deus, apropriando-se da sua misericórdia. Nós estamos começando uma jornada tão nova, num catecismo novo, o Catecismo de Heidelberg. E a primeira pergunta é: como você vive? Como você está preparado para encarar o período da vida e o período da morte? Então, queridos, nós observando essas pessoas que sofreram acidentes, tanto aquelas pessoas que foram sacrificadas às mãos ou às ordens de Pôncio Pilatos, que misturaram o seu sangue ao sacrifício que eles estavam prestando ali no contexto anterior, bem como aqueles que foram mortos pela torre de Siloé, que caiu, foram 18 homens. Jesus então pergunta: vocês acham que esses eram piores do que vocês? Isso foi pensado, pregado há 15 dias. Mas nós voltamos agora a olhar para essa parábola, após esse ensinamento do contexto posterior.
E se lá era arrependei-vos hoje, aqui agora é produza urgentemente, para que você não fique estéril. E a minha digressão nessa noite, o meu pensamento nessa noite é: qual a consequência de uma igreja estéril? Qual a consequência de um crente estéril? Uma vez que você é alguém que é templo do Senhor, chamado pelo Senhor, e a sua vida precisa produzir. Mas se você no final dessa noite chegar entendendo bem o que nós vamos daqui para baixo começar a pregar sobre a autoridade da Bíblia, e entender que toda esta palavra que está aqui vem da operação interna do Espírito Santo, sua vida vai mudar. Então o meu objetivo nessa noite é: Senhor, eu quero produzir, eu quero ser alguém útil na tua igreja, porque eu tenho mais de 3 anos. Há mais de 3 anos eu sirvo ao Senhor. Há mais de 3 anos eu estou na jornada, na sua casa, na sua presença. Senhor, me prepare para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. O Senhor nos chama para sermos úteis e não inúteis, e não estéreis. Mas o Senhor nos chama para estarmos produzindo. Se a lição central do versículo 1 ao versículo 5 era convertam-se, no texto anterior que nós já pregamos, agora do versículo 6 ao versículo 9, o chamado é mais urgente: convertam-se agora, produza frutos agora, hoje, e sem demora. E sem demora. Você está preparado para ler, reler esse texto? Pegue o texto santo aí, vai lendo. Vai lendo. Como é que começa o versículo 6? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Jesus começa a ensinar de novo para os 12 que ali com ele estavam. E ele chama então os seus discípulos e diz assim: vem cá, eu preciso falar mais alguma coisa a respeito desse incidente que aconteceu, dessas pessoas que morreram. Da minha fala acima dizendo que se aquele, veja, o versículo 5, não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não eram esses piores do que vocês, se vocês não se arrependessem. Não se arrependerem. O verso 6 geralmente leva muito tempo, porque veja, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Geralmente leva muito tempo para uma figueira produzir fruto, é fato. Essa é uma árvore que havia sido plantada na vinha do proprietário há muitos anos, o que não era incomum. Isso geralmente significava que essa árvore recebia melhores cuidados, era destaque na vinha, estava ali na vinha. Finalmente chegou o tempo em que era razoável esperar fruto dessa árvore. E nesse tipo de árvore, o fruto não é visto à distância. Geralmente ele fica escondido em meio às floragens. Figo. De modo que alguém tem de ir procurá-los. Foi lá o dono daquela vinha, foi lá o proprietário daquela fazenda, foi lá o proprietário daquelas terras, e ele começou a olhar folhinha por folhinha. Há quantos anos essa figueira está aqui? Há quantos anos essa figueira está alimentando da terra? Há quantos anos essa figueira tem recebido os melhores cuidados? Por que ela não produz? É como se Jesus chegasse hoje aqui e olhasse para nós e observasse que nós estamos plantados na casa do Senhor, plantados nos átrios do Senhor. Já temos 10, 20, 15, 53 anos na casa do Senhor e nenhum fruto para a honra e glória do Senhor. É como se eu olhasse para você assim: essa folha, nada. E
aquele dono proprietário procurou e não encontrou o figo. No ano seguinte ele continuou procurando mais uma vez e não encontrou nada. No terceiro ano procurou mais uma vez e nada tinha aquela figueira. A solução foi dada para os seus empregados, os agricultores: corte essa árvore, jogue fora. Meus irmãos queridos, o verso 7, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto dessa figueira, eu não acho, pode cortá-la, para que esta ainda, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Inutilmente a terra. Conforme o proprietário via, essa árvore era pior, que era inútil. Não só havia fracassado em produzir o seu fruto, mas também ocupava espaço que poderia ter melhor uso. E por meio de suas fortes raízes absorvia do solo os nutrientes, os minerais que mais as plantas necessitavam, e ela ia sugando tudo, ela ia devorando tudo. Por isso o proprietário disse ao viticultor: corta. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão na casa do Senhor, são consumidores do Evangelho, consumidores das músicas, consumidores da palavra, consumidores de tudo que a igreja oferece, mas não produzem. Não produzem. Estão ali tirando o espaço, estão ali sugando tudo que aquela igreja pode oferecer, mas em contrapartida não produzem. São estéreis, são inúteis. Verso 8 e verso 9, meus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu de novo faça um tratamento especial. Eu escave ao redor dela, lhe ponho estrume, adubo, esterco, e se vier dar fruto, bem esta, e se não, bem está, e se não, mandarás cortá-la. Meus irmãos, o viticultor ficou visivelmente perturbado. Ao ouvir essas palavras, disse que essa figueira se tornaria objeto especial do seu interesse. E agora o proprietário lhe ordenava que cortasse. Todo o seu ser se rebelava contra essa ideia. Por favor, eu ainda vou tentar, porque essa figueira está aqui há um bom tempo, ela tem folhas verdes, quem sabe há esperança, quem sabe ela vai produzir, quem sabe ela vai reagir, quem sabe ela vai ser uma bênção, quem sabe vai modificar a sua forma de pensar. Então deixe, por favor, eu fazer um tratamento especial. Eu vou ali então cavar ao redor, eu vou podar, eu vou colocar mais adubo, eu vou trabalhar essa árvore. O homem chegou-se a emocionar-se com o transparecer das palavras. Então ele engasga, olhando para o dono da terra, e disse: o senhor é o dono da terra, o senhor é o proprietário da vinha e da figueira. Então, se essa figueira não produzir, faça conforme o senhor deseja. Corta. Ela vai perder a vida. Nesse ponto, irmãos, é como se houvesse um pigarro na garganta daquela pessoa, do interlocutor, porque a sentença ficou interrompida. Como se ela não pudesse concluí-la. Finalmente o que vem nos lábios são umas poucas palavras: porém, se não produzir, o senhor deve cortá-la. O senhor corte. Intencionalmente, meu querido irmão, o Senhor não diz se a figueira dessa parábola nunca havia dado fruto. A gente não sabe. Ela para aqui. Você acha que essa figueira deu fruto?
Você acha que teve chance, possibilidade para esta vida que estava plantada na casa do Senhor? Você acha que Deus está te dando possibilidade de revitalizar a sua vida, fertilizar o seu ser, cuidar de ser produtivo na casa do Senhor? Se a figueira é plantada em uma vinha tem algum significado simbólico, é provável que seja aquela que, de Mateus 21, 18 a 22. Provavelmente se refira a Israel altamente privilegiado. Lemos aqui hoje o homem de Deus, o copeiro ali, Neemias chorando aos pés do Senhor, dizendo: nós pecamos, nós somos culpados, nós abandonamos os estatutos, os mandamentos. E diz o texto, nós lemos hoje o capítulo 1 de Neemias, que ele assentou-se, ele pensou, ele lastimou, ele jejuou, ele orou, ele viveu o luto, e ele confessou ao Senhor: nós somos culpados. Alguns teólogos acham que essa história se refere a Israel. Como nação, ele não voltou para o Senhor. Israel não se volta para o Senhor. O resultado é Lucas capítulo 20, 16, 21, 24, 21, 20 a 24. E o desafio, claro, é apresentado aqui: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o iníquo o seu pensamento, e se converta a Jeová, o qual terá misericórdia dele, e o nosso Deus, para que ricamente o perdoe. Meus irmãos queridos, nós somos uma sequência. O que Lucas quer escrever para Teófilo é o seguinte: Teófilo, o que eu apresento é verdade, você deve ficar firme na fé, mas Teófilo, cuide de ser produtivo, cuide de ser útil, não seja estéril. Teófilo, preste atenção, que Deus te chamou para que você possa produzir algo para o seu reino. Meus irmãos, se Deus nos chamou para sermos servos, nós devemos servir com alegria ao Senhor. Nós devemos apresentarmos diante dele com disposição, com contentamento. Opa, vamos lá, vamos servir o nosso Deus. Como pode alguém permanecer mais de 3 anos sem apresentar nada? Sem apresentar nada ao Senhor. Quantos anos você tem de igreja? Se você já tem alguns anos de igreja, a palavra do Senhor, a parábola do Senhor é: não seja estéril. Produza. Nós temos, irmãos, solidificado esses pensamentos à luz da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, onde nós lemos lá das Escrituras. Nós somos no ponto das Escrituras, e como nós temos recebido uma carga boa a respeito das solas Escrituras. Os pastores que passaram aqui falaram sobre isso, somente a Bíblia. Mas nós já temos trabalhado isso, já estamos no 5º ponto, falando sobre a importância das Escrituras. E hoje eu quero trazer para você que, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos, incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela precisa ser apresentada com maestria. Ela precisa ser apresentada aos seus membros como um prato gostoso, um alimento gostoso, ou como uma espada que penetra, que separa ossos e medulas, ou como mel, ou como lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus tem que ser central na vida da igreja. Eu não posso retirar a palavra de Deus. A suprema excelência de tudo isso aí está na palavra de Deus. Veja, meus irmãos, 1, 2, 3, 4 versículos. Uma parábola.
Uma pequena historinha. O que Jesus está falando a respeito do reino dos céus? Veja, responda, escreva aí, dentro desse contexto da parábola. Jesus está dizendo assim: o reino dos céus são daqueles que produzem. Irmãos, você já viu isso? Porque eu já vi. Tem gente que fica na igreja muito tempo. Muito tempo. Às vezes até nasceu naquela igreja. É filho daquela igreja. Mas num dado momento da vida daquela pessoa, a pessoa vai embora. Ela vai embora. Mas ela não vai embora procurar um alimento sólido. Ela não vai embora procurar uma igreja cristocêntrica. Às vezes ela vai embora para o mundo. E isso dá um nó na cabeça, porque aquele menino era levado para a igreja, aquela pessoa foi criada na igreja, mas pastor, eu criei meus filhos na igreja. Aonde está o problema dessa fala? Você não cria os filhos na igreja. Você não está somente na igreja. O problema é não criá-los aos pés de Cristo, na palavra de Cristo. É criar na igreja. Porque a palavra de Deus, ela é suprema, é excelência do seu conteúdo, que é eficaz, e que a sua doutrina é majestosa, do seu conteúdo que vai penetrar e mostrar e mudar o estilo de vida, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de todos os 66 livros que Deus apresenta, tem uma única finalidade, e nós tratamos hoje pela escola dominical que os decretos de Deus visam a glória do próprio Deus. Gente que saiu, gente que foi embora, gente que abandonou, gente que foi cortada do meio do povo de Deus, visa também a glória de Deus. O duro dessa parábola é que tem um tempo. Quem não produz tem um prazo de validade. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos chamados para sermos crentes lustramóveis. O que é isso? Não, irmão. O Senhor te chamou para servir, para produzir, para desenvolver o seu talento, o seu dom, o seu chamado. A Bíblia trata dessa forma tão maravilhosa e segue a confissão dizendo: a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, suas muitas e outras excelências incomparáveis, completa a perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se obedecia-se pela palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza, a sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Sabe o que esses homens queriam dizer? Sabe o que esse texto está falando para nós? O Espírito Santo produz em nós, opera em nós, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A real motivação de ser útil na casa do Senhor, de ser produtivo na casa do Senhor, é de dentro, não é de fora. Eu posso aqui, meus irmãos, estar apelando para vocês 48 horas, mas se o Espírito Santo não produzir no seu coração um impacto, você não vai fazer nada, nada vai mudar. Você vai estar plantado na casa do Senhor, sugando as seivas, os nutrientes, as palavras, as mensagens, ouvindo por aqui, saindo por aqui, não deixando entrar aqui, nem aqui no coração. Porque se não for pelo Espírito Santo, e vai dizer assim: não, meu querido, você é um eleito de Deus, um chamado para produzir.
alguns textos. Deixa eu ver. Falei a Bíblia aí. 1 Coríntios. Vamos dar uma andadinha pela Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. 2, 10. 10 ao 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, por favor, preste atenção. Sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pode alguém que tem o Espírito Santo ser inútil, ser infrutífero, ser improdutivo? Hoje o Senhor pergunta, minha irmã, meu irmão, quanto tempo você não produz um fruto? Ou como nós temos estudado no discipulado, quanto tempo o fruto no singular, o fruto, o amor. Gálatas. Não tem sido produtivo na sua vida? Quer ver outro texto? Vai a João 16. Quarto Evangelho. O que o texto diz aqui em João 16, 13 e 14. Quando 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. De fato, irmãos, alguém que está plantado na vinha do Senhor, na casa do Senhor, tem esse Espírito da verdade. O Espírito já veio. E como é que eu não posso, como é que eu não produzo, como é que eu não permaneço, como é que eu não estou em conformidade com aquele que me plantou? Por que será, irmãos? 1 Coríntios capítulo 2, 6 a 9. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, diz lá 1 Coríntios, que se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você, para essa igreja, para nossa geração, é a coisa muito grande. Mas a grande pergunta que eu tenho que fazer sobre tudo que nós estamos lendo nessa parábola: qual a consequência de uma igreja estéril? Qual a consequência? Sair PBSM foi estéril. Outra pergunta que eu tenho que fazer é se essa Bíblia ainda é autoridade para você.
Se essa palavra ainda é autoridade para você. Se somente as Escrituras são a autoridade para nós, nós precisamos entender que ela fala de forma a ser operada internamente pelo Espírito Santo, que pela palavra ou com a palavra, tudo que está dito nela testifica em nossos corações. Eu quero, irmãos, caminhar para a nossa aplicação prática. E a nossa aplicação prática trabalha com a conclusão. Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. E se a minha igreja for estéril? E se a minha igreja for estéril? E quando digo minha igreja, eu me coloco no meio porque eu sou a igreja do Senhor. Com muito jeitinho, eu quero dizer, não só o coletivo, agrupamento, assembleia solene, esse povo, nós que estamos aqui, mas com muito jeitinho eu quero perguntar, e se você for estéril? E se eu for estéril? Qual a consequência de uma igreja que não pratica a palavra, que é poder? Qual a consequência se nós pararmos de orar? Qual a consequência se nós pararmos de evangelizar? Qual a consequência se nós pararmos de pregar? Qual a consequência da gente mudar tudo isso que nós fazemos domingo após domingo, que é um culto ao Senhor, que é o nosso serviço ao Senhor? Qual a consequência disso? O dono não tenha vergonha, volte lá para o texto. Olha lá, 13, volte para o texto. Não tenha dúvida que o dono da vinha, dono da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, dará ordens. Corta. Corta. Você sabe quem disciplina alguém? É o Senhor. Você sabe quem vai te disciplinar? Não é o pastor Luiz André, é o Senhor. Porque eu sou a igreja. E no sentido expresso, eu produzo para apresentar de forma concreta, real, aquilo que já aconteceu internamente na minha vida. A minha fé, ela é demonstrada através da minha prática. Ortodoxia sem ortopraxia gera legalismo. A gente tem visto isso e descobrimos, irmãos, que isso é uma fala depois dos reformadores, porque os reformadores não estavam preocupados com isso. Eles diziam assim: pregue a palavra, porque a palavra é poderosa para mudar vidas, para te mudar. O maior apelo é da Bíblia. O maior apelo aqui é da parábola, do ensinamento de Jesus, que está dizendo: olha, se essa pessoa que está há muito tempo plantada na minha casa não produzir, eu vou cortar. Eu vou cortar. Agora, quando vai se dar isso? Quando vai se dar isso? Ali haverá choro e ranger de dente. A gente precisa entender que vem outras parábolas aí pela frente, que Jesus vai falar assim: ó, deixa crescer o trigo e o joio. Deixa crescer. Não se preocupe, pastor, do trigo e do joio. Porque o trigo e o joio estão nas minhas mãos. Eu sei quem é. Então, irmãos, essa ação de cortar não é do homem, mas é de Deus, que é o Senhor da vinha. Talvez Jesus seja o agricultor que está ali dando um tempo, dá mais um tempo, vou tratar, vai mudar, meu Pai. Ele está à direita de Deus Pai, exercendo o ministério sacerdotal por você nessa noite, por mim nessa noite. Irmão, sem demagogia, eu já tenho um grupo bom de fazendo discipulado. A gente conversa no discipulado, fala assim: essa pessoa sou eu. Essa personagem somos nós.
Se isso não está te incomodando, olhe para a Bíblia, porque esse texto é para nós. Por que a fé precisa produzir boas obras? Em várias outras passagens das Escrituras, encontramos orientações no sentido de que o povo de Deus precisa expressar a sua fé concretamente. Eu tenho que ver no você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu tenho que ter orgulho de ver que a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, está no seu rosto, na sua cabeça, no seu corpo. Você, como diz Calvino, é um espelho redondo, côncavo, a projetar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, porque você é uma pessoa diferente. Sabe qual é o dever de todos os homens sobre a terra? O dever de todos os homens sobre a terra é praticar, produzir em favor do próximo. Especialmente, queridos, se o povo de Deus não pode falhar nesse quesito. Eu quero terminar, queridos, dizendo assim: a santificação e as boas obras do homem, como diz a confissão belga. Portanto, é impossível que essa santa fé possa ser infrutífera. Portanto, isso que está no seu coração, na sua mente, no seu ser, não é infrutífero, pois não falamos de uma fé vã, vazia, mas nós, como um tipo de fé chamada das Escrituras, atuamos pelo amor que leva aos homens a praticar as obras de Deus. Meus queridos, por que as igrejas estão fracas? Porque perderam o foco. Por que nós estamos fracos? Improdutíveis. Temos até folhinhas verdes. Somos até fortes. Sugamos os nutrientes da palavra, da teologia, da boa escola, da boa fé. Mas está faltando algo fundamental, que é visto nesses versículos dessa parábola. Está faltando a operação interna da palavra, que modifica mentes e corações. O que mais essa palavra te ensina? Me ensinou que somente aqueles que Deus chama, me ensinou que somente aqueles que têm a Bíblia como autoridade da vida deles produz frutos. Hoje, qual é o aspecto fundamental do sermão? Produzir bons frutos devem ser praticados visando não a minha glória, mas a glória de Deus. Eu sou chamado por Deus, estou plantado na casa do Senhor Deus, eu produzo para Deus e a glória é para Deus. Sua casa, seu filho, seu marido, seu emprego, sua saúde, essa igreja, essa cidade, o Brasil, o mundo, tudo é para a glória de Deus. Somente só lhe dei glória. Toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. Essa igreja existe para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, as boas obras feitas pelas mãos dos regenerados são aquelas que Deus ordena. Produzir os frutos são aqueles que Deus ordena na sua palavra. E dentro dessa perspectiva, esses não serão cortados nem lançados fora. E assim estaremos sendo produtivos. O meu desejo é que nós possamos entender bem isso. Talvez você esteja aqui fazendo algumas perguntas nesse momento. Será que eu
estou sendo estéril ou produtivo na casa do Senhor? Talvez você esteja perguntando isso agora. Mas sonda o seu coração. Sonda a sua mente. O que o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite? Vem da palavra. Vem do fruto que é o amor. Vem de botar a mão no arado e não olhar para trás. Vem de uma convicção de que Deus te chamou. Então, se a sua resposta foi sim, é porque você está praticando bons frutos. Mas se falta alguma coisa nesse momento, deixa o viticultor escavar. Escavar dói. Cortar dói. Amputar dói. Deixa trabalhar. Talvez, irmãos, a gente já começou a entrar numa rotina de cansaço e esgotamento espiritual. Já não temos ânimo para evangelizar, para orar, para ler a Bíblia, para estar na casa do Senhor. Talvez isso tenha acontecido, mas você precisa ir aos pés daquele que revitalita, que cura. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso ser tratado. Feche os seus olhos. Só o Senhor sabe como está a Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria. Estéril? Será que estamos estéreis? Ou não? Só o Senhor sabe. Graças a Deus nós não temos um final para essa parábola. Você pode imaginar tudo o que você pensar. Você pode imaginar até que essa figueira deu fruto depois que o viticultor trabalhou. E se hoje você entrou aqui precisando de uma experiência com Jesus, é nessa noite que Ele vai falar contigo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não deixe, Senhor, que venhamos morrer inutilmente, mas que a minha vida espiritual seja produtiva, seja fértil para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.